Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação, se ambos se acham em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais preceitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Comentário. O tema do Evangelho de hoje é cuidar do corpo e do espírito.
O texto refere-se principalmente ao facto de que muitas doutrinas filosóficas mantêm a crença de que o martírio corporal conduz à evolução moral e à aproximação com Deus. Mas essa crença está totalmente errada e é contrária aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Jesus ensinou-nos, no seu maior mandamento, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não que devemos martirizar-nos ou prejudicar o nosso corpo material para evoluirmos moralmente. Ficar longos períodos em jejum, por exemplo, não é correto. A autoflagelação praticada por algumas religiões, bem como qualquer outra ação que prejudique o corpo físico com a intenção de alcançar evolução moral ou aproximar-se de Deus, são grandes equívocos. Nada disso nos fará evoluir espiritualmente de forma verdadeira, nem agradará a Deus. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, iguais, sem conhecimento ou experiência. Ele deseja que, a partir dessa condição, todos evoluam, até se tornarem espíritos perfeitos, mais próximos dele. Todos os espíritos precisam de evoluir através das diversas encarnações. Ao longo da caminhada, aprendem com os erros e os acertos, e vão purificando-se até atingirem o grau mais elevado de evolução, o de espíritos puros, como Jesus. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, empresta-nos este corpo material para vivermos esta experiência no plano físico. O que Ele quer é que cuidemos desta ferramenta para que possamos evoluir. Vale a pena lembrar que, como o texto diz, um corpo saudável ou doente interfere diretamente na alma. A alma é considerada prisioneira da carne. Segundo o Livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado. Depois da morte, desencarnamos e regressamos ao plano espiritual. Quando estamos encarnados, os danos causados ao corpo físico também afetam o corpo espiritual, o perispírito. Ao voltarmos ao plano espiritual, levamos connosco esses danos. A recomposição dos danos depende do nível evolutivo do espírito. É possível que os danos causados ao corpo físico se reflitam na próxima encarnação, pois o perispírito é o modelo biológico do corpo físico. Os danos ficam registados nele. Os problemas que temos hoje podem ser o reflexo de erros do passado. Devemos, portanto, estar atentos aos vícios, às más atitudes, aos maus pensamentos. Tudo isso reflete-se no perispírito e pode originar doenças nesta encarnação. Por isso, é importante cuidarmos dos pensamentos negativos e das atitudes erradas. Somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que fazemos de bom ou de mau herdamos. Hoje em dia, muitas pessoas cultivam o corpo de forma exagerada. Recorrem a medicamentos e substâncias para alcançar um corpo perfeito, segundo padrões humanos, muitas vezes sem qualquer orientação médica. Esse culto exagerado ao corpo prejudica mais do que ajuda. Além disso, é uma forma de apego à matéria. O nosso corpo é uma ferramenta emprestada por Deus para a nossa evolução. Estamos sujeitos ao envelhecimento e à transformação física. Quem busca um corpo perfeito deve lembrar-se de que ele mudará com o tempo. Não levaremos o corpo conosco para o plano espiritual. Na próxima encarnação, teremos outro corpo. Precisamos, então, de corrigir os vícios, cuidar do corpo e, principalmente, cuidar do espírito. Devemos procurar ajuda médica quando necessário, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, cuidar do corpo com equilíbrio. Mais importante ainda, usar o corpo para praticar a caridade, o afeto, o amor ao próximo. Esse é o caminho, ensinado por Jesus para a verdadeira evolução. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos
e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.